O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, reforçou ontem a absoluta confiabilidade do sistema eletrônico de votação no Brasil. A declaração foi dada em resposta à fala de Jair Bolsonaro no dia anterior. Nos Estados Unidos, o presidente disse ter provas de que ganhou a eleição presidencial em 2018, já no primeiro turno, ou seja, teria havido, segundo ele, fraude no pleito, do qual saiu vitorioso na segunda etapa. Zé Maria Trindade, meu companheiro em Brasília, de alguma maneira, esse assunto pode reverberar, Zé, nas manifestações previstas aí para o próximo dia 15? Bom dia. Salve, muito bom dia. Pode sim. Olha, Edgar, entre esses manifestantes, um grande grupo desconfia das urnas eletrônicas. Eu recebo aqui comunicados desse movimento, né, mostrando fraudes nas urnas eletrônicas em vários setores, mostrando, inclusive, não comprovando, mas indicando ou opinando sobre a possibilidade de fraudar as urnas eletrônicas. Agora, a repercussão maior se deu na área judicial. Os ministros ali do Supremo comentaram muito sobre isso, mas a resposta oficial veio do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque o TSE, o presidente Bolsonaro, se irrita quando tentam dizer que ele atacou a justiça. Mas, de qualquer maneira, o TSE é um avalista da votação nas urnas eletrônicas. Da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República, que tem o corregedor eleitoral no TSE. E ainda as pessoas que militam no direito. Na área da política, se questionam líderes, inclusive, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro sobre o momento de se levantar uma bandeira assim. No momento em que ele está eleito, não há como questionar juridicamente e qual é o objetivo. Duas reações. A primeira é de que fortalece no Congresso Nacional a ideia de votar uma lei obrigando a impressão do voto para uma eventual possibilidade de checagem das votações. E, por outro lado, também a reação de que o presidente Jair Bolsonaro pode estar plantando uma semente ou uma vacina para, no futuro, dizer que perdeu a reeleição, exatamente por conta de fraudes na eleição. De qualquer maneira, a reação foi muito forte por aqui e a Ordem dos Advogados, inclusive de São Paulo, reagiu em nota também, dizendo que é preciso apresentar as provas e esclarecer o assunto. Juridicamente não há possibilidade de mudança do resultado. Uma acusação tão grave como essa do Bolsonaro, ela exige uma resposta, um esclarecimento imediato dele. A partir do momento que ele faz essa acusação, ele tem que apresentar essas provas de maneira muito rápida, porque ele coloca em xeque todas essas instituições, todos esses órgãos fiscalizadores. E se ele diz que não está atacando a justiça, ele está atacando quem? Quem fraudou as eleições? Quem foram os responsáveis por essa fraude? Ele vai apresentar vídeo de WhatsApp mostrando que as pessoas apertavam o 1 e já aparecia o Haddad? Aí não, né? Isso não vale. Tem que ter Então tem que ser prova uma prova séria, porque a acusação cabal, é grave. não é uma ilação. Ô Zé, Vai deixar passar? será que ele ouviu alguma coisa do serviço secreto americano? Teve lá com o Trump, né? Ouviu alguma teoria conspiratória, né? Esse povo que adora essas teorias conspiratórias. Da mesma forma, Ô, Zé, Edgar, só para complementar, da mesma forma que se ele realmente apresentasse provas cabais, seria um dos maiores escândalos da justiça eleitoral da história do Brasil, é tão escandaloso quanto ele não apresentar. Sim, tá fazendo uma acusação falsa. Exatamente. Alimentando uma fake news. Fake news. Oficial. Que fere a de democracia. Estado. Ô Zé, até quando a gente vai, na tua experiência aí, pelo que você observa, acompanhar essa, digamos, letargia dos outros poderes com relação a isso? Frente às coisas que vêm acontecendo, os motivos dessa manifestação, o endosso a essas manifestações, o chamado a essa manifestação favorável contra as outras instituições, o Congresso, o STF. Até quando os líderes desses outros poderes vão ficar nessa letargia com relação aos ditos pelo presidente? A isso que o Vini está trazendo também, essa questão aí alardeando de que haveria fraudes nas urnas eletrônicas. É muito doido isso tudo que está acontecendo, Zé. Ninguém se levanta contra isso, não? Não há letargia, não, há reação. E se houve fraude, uma fraude incompetente, do tipo ladrão que dizem que vergonha é roubar e não poder carregar.
Então, fraudou e perdeu, né? Quer dizer, complicou demais, né? Agora, a reação, sim. Ministros do Supremo questionam, e é o que eles podem fazer, dar declarações. O decano, né, que fala ali informalmente em nome dos ministros, Celso de Mello, veio a público questionar o próprio presidente Jair Bolsonaro, chegou a dizer que ele não está à altura do cargo, né? Os líderes e os presidentes da Câmara reagiram, o presidente do Senado evitou uma reação pública. Então, não há uma letargia, é uma reação, mas é que eles não podem fazer nada nesse campo. É uma disputa pela alma do eleitor, ou seja, pela opinião pública. Edgar, uma divisão ali. O poder, o governo, o executivo funciona. Os ministros estão muito bem. Veja aí o Ministério da Saúde, a ministra da Agricultura faz muito bem a reação do governo brasileiro aí frente ao mercado internacional, o ministro Sérgio Moro muito bem avaliado e outros, o ministro Paulo Guedes, que controla muito bem, apesar da crise, a economia. Então, assim, o governo funciona e do outro o presidente fala. No Congresso, sempre que a gente chega, os deputados perguntam, e aí, qual é a última do presidente? Ontem foram 3 últimas, né? Ele dizer que o coronavírus é uma fantasia, que a crise que abala os mercados não existe e que a eleição que ele ganhou foi uma fraude. Então, na verdade, já existe aqui um filtro para todas essas coisas aí, essas falas do presidente Jair Bolsonaro. O Adriles acha que ele é burro mesmo, de fato. Não falei isso. Você falou isso. Eu falei que existe uma certa ingenuidade do Eu acho que ele é maligno mesmo. em perceber que algumas coisas se colocam de maneira tão peremptória. Ele acha que as urnas não são confiáveis e ele diz isso permanentemente. Eu queria comentar... Acho que não há uma estratégia em cima disso? Não há nenhum tipo de estratégia. Quando ele fala do furo da jornalista, você acha que esse tipo de coisa, quando ele fala das urnas fraudadas em pleno tempo de crise... Você não vê uma forma de descredenciamento de instituições? Mas ele é assim desde sempre. Eu acho que as instituições devem ser... Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso disse que nesses tempos, agora que a gente vive, é bom não destilar ódio e não fazer manifestações contra instituições, contra o Congresso. Eu discordo fundamentalmente do Fernando Henrique, porque eu acho que a gente está ao contrário. E para além, das vezes, de uma fala imatura do presidente, a gente está amadurecendo. Primeira vez, por exemplo, que a gente vai fazer uma manifestação popular legítima contra maus congressistas. Isso é visto como um ataque à democracia. E não é. O próprio Fernando Henrique falou das instituições brasileiras como uma espécie de... da forma de governo brasileiro como uma espécie de presidencialismo de coalizão. E o que era esse presidencialismo de coalizão antes do governo Bolsonaro? Era o Congresso, numa espécie de semi-parlamentarismo branco, tiranacos do governo através de cargos e às vezes até dinheiro e suborno, do poder e chantagear o governo por interesses próprios em projetos que o governo fala interesses da população e nenhum interesse público da parte do Congresso, só interesse pessoal, de eleição, de dinheiro, de cargo público. Pela primeira vez, isso é amadurecimento, o povo está indo às ruas para criticar legitimamente um Congresso, quando o mesmo povo sempre foi de uma maneira muito, muito ignorante em relação à tripartição dos poderes no Brasil e sempre jogou tudo no cangote do Poder Executivo. E o Poder Executivo é aliado da forma mais ampla, no sentido da aliança, ao Congresso, para estabelecer algum tipo de mudança do país. E talvez exatamente essa ignorância atávica popular em relação às atribuições do Congresso faz com que as pessoas sempre votassem tão mal, em maus deputados. Pela primeira vez a gente está tendo essa percepção. E é interessante que o Congresso, por sua vez, consiga trabalhar mais para além de subornos, para além de chantagens, para além de nacos no poder público, que ele possa reverter esse tipo de trabalho efetivo em prol da nação em votos também. Ou seja, eu vejo de uma maneira positiva esse tipo de manifestação legítima, esse tipo de briga entre os poderes, essa coisa de ordenamento excessivo que o Fernando Henrique prega no Twitter dele, me soa exatamente a um tipo de chantagem consentida, muito de troca de favores, né? troca de favores. Muito republicano, não, troca de favores e comprar deputado em nome de projetos, isso é suborno, isso é corrupção. E aconteceu no governo Fernando Henrique, e aconteceu no governo Lula. E acontece muito, agora. Gente. Não acontece. Suborno, não. Me fala um ato de corrupção. Não, mas acontece no governo, o uso. Então, em relação a comprar deputados. Acontece o funcionamento. Não, as regras são boas. O problema é a aplicação das regras que é ruim. Então, esse tipo de negociação acontece nos Estados Unidos. A reforma da Previdência foi condicionada.
Foi condicionado à emenda parlamentar. Sim. Mas emenda parlamentar não é sujeira, não é suborno. Essa que é a questão. Não existe mais suborno. O poder de barganha do governo agora é simplesmente a fala, é a incitação à população a uma crítica legítima ao Congresso. Isso não é antidemocrático. Não é atacar, não é querer derrubar o Congresso ou atacar mal os congressistas que existem lá. Esse tipo de conluio em forma de democracia que a gente sempre teve no Brasil é que é equivocado. Você jogar as vísceras de uma república carcomida pela chantagem, por uma oligarquia de interesses que se travestem em interesses democráticos, é muito bom. Talvez haja barulho agora, mas esse barulho é para um melhoramento da democracia e da república no futuro, talvez mais próximo que a gente imagina. Zé, vamos lá. Quer fechar esse assunto, Zé, com uma frase? É que a troca, sim, não é tão como antigamente, mas existem trocas. Sim, claro. Por exemplo, essa briga do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o ministro Weintraub, é porque o ministro Weintraub demitiu o indicado de Rodrigo Maia, que foi aceito e indicado por conta da votação da Previdência. Mas não é mesmo tão loteado como antigamente, mas ainda existe, há uma relação natural nisso. Agora, que houve interrupção do fluxo e do subterrâneo entre Congresso e Palácio, o presidente Bolsonaro interrompeu mesmo. Zé, tem outro ponto aí relacionado a essa crise da epidemia de coronavírus aí. Você acha que isso pode trazer algum efeito na realização dos protestos do dia 15? Você acha que isso pode interferir de alguma forma, apresentar algum risco aí para a população? Edgar, ninguém sabe exatamente qual é o caminho desta epidemia, com caras aí de pandemia, né? Ontem eu fiquei pessoalmente incomodado no Congresso Nacional, com mais de 4 mil pessoas num plenário fechado, pessoas que viajam para o exterior, alguns vindos da Itália, e o próprio presidente da Câmara viu um perigo danado ali no plenário do Congresso Nacional. É diferente, é uma relação ali fechada, muito próxima. A manifestação será aberta no meio, pelo menos aqui na Esplanada e aí na Avenida Paulista. Então, não vejo perigo, não. Mas há comentários aqui sobre esta possibilidade, né? Inclusive de cuidados especiais, de afastamento um do outro para evitar ajuntamentos assim. Então, eu acho hoje o Congresso mais perigoso do que as manifestações com relação à transmissão do coronavírus. Ainda sobre a Adriles traz aí a menção ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez você tenha se lembrado do Twitter, né? Sim, que ele fez a menção, uma frase que diz o seguinte, só para ficar claro aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, diz o seguinte, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aspas, com o coronavírus, desemprego elevado e crescimento baixo, mais do que nunca precisamos de serenidade e boa liderança. Ainda há tempo para assustar impulsos de ódio. Menos do que de manifestações contra, o país precisa de pacificação e rumo. A eles, pois, fecha aspas, você é contrário a esse tipo de colocação eu não sou contra a pacificação, também. Desde pacificação não seja leniência em relação à corrupção. E eu acho que existe uma diferença pontual entre manifestações de ódio e indignação justa popular. Essa sim faz as coisas andarem. Eu sabe de quem que eu acho que o Fernando Henrique fala, por exemplo? De alguém como o ministro da Educação desse país, Weintraub, que faz chacota com a possibilidade de uma educadora séria, igual a Priscila Cruz. Cancelamento de um evento, todos pela educação, que ela está com a falando? possibilidade do coronavírus. E ele faz chacota com isso, faz piada com isso, ministro da Educação. Exatamente. Né? E depois publica um salminho bonitinho. É isso aí. Zé, obrigado. Bem lembrado, Vini. Obrigado, Zé. Um abração para você. Ótima a nossa conversa e as informações que você traz para a gente. Valeu, Zé. Um abração. Tudo bem. Bom dia a todos.